Vamos conversar sobre alimentação complementar? Eu me chamo Giovana Mello e durante a minha graduação, junto com a Thalita Viana, com colaboração e orientação da Daniela Gouveia e Viviane Marinho, que também são nutricionistas, nós elaboramos esse manual de alimentação complementar, que é o que eu vou usar para te explicar sobre esse assunto agora mesmo. Então, antes da gente começar a apresentar esse vídeo, me conta aqui nos comentários o que você sabe sobre a alimentação complementar. Eu sei que essa fase gera muitas inseguranças e muitos questionamentos para a família e para os cuidadores que vão começar essa introdução dos novos alimentos. Eles ficam pensando e se questionando sobre como oferecer os alimentos, o que fazer, o que não oferecer. Então, eu vou te ajudar com esse vídeo a tirar todas essas dúvidas. Primeiro, a gente precisa entender que a alimentação complementar, a indicação é de que ela inicia aos 6 meses de idade. Mas, além dessa idade, nós precisamos observar se a criança apresenta os sinais de prontidão, que são que a criança consegue se sentar com pouco apoio ou sem apoio nenhum. Ela também consegue sustentar a cabecinha dela. Ela se interessa pela comida quando as outras pessoas estão comendo, ela começa a se interessar por aquele alimento. Ela leva os objetos, brinquedos à boca e também tem uma diminuição do sinal de protusão da língua, ou seja, ela bota a linguinha mais para dentro. Por isso que a gente não pode iniciar a alimentação complementar antes dos 6 meses, porque é nessa fase do desenvolvimento da criança que ela começa a apresentar esses sinais e eles nos indicam que é um momento seguro para a apresentação desses novos alimentos. Mas como começar, Giovana, essa introdução da alimentação complementar? Ela deve começar com os alimentos sendo apresentados, amassados com um garfo, cortados em pedaços ou raspados. A gente pode apresentar 2 frutas ao longo do dia e um almoço ou um jantar, por exemplo, uma fruta na manhã, um almoço e uma fruta à tarde, ou também apresentando apenas uma fruta, um almoço e um jantar. Isso vai depender da logística e como que vai ficar melhor para a família e para os cuidadores se organizarem. Então, alguns exemplos de como deve ser feita essa apresentação dos alimentos. Arroz, macarrão devem ser bem cozidos ali, quase uma papa. Feijão com caroço, amassado com um garfo. As carnes devem ser moídas ou desfiadas. E frutas, assim, banana e cenoura, por exemplo, são alimentos macios. A gente amassa com garfo. A gente também pode apresentar em palitinhos bem cozidos. Frutas mais duras, como maçã, a gente pode apresentar raspada, pera cozida também em pedaço. E maracujá, a gente oferece a polpa, porque aquela película dele vai garantir a segurança da apresentação desse alimento. Agora falando sobre os alimentos pequenos, como tomate cereja, ovo cozido, a uva, morango, a gente deve apresentar esses alimentos cortados em 4 partes, ou ao meio, para garantir que isso não vai garantir um risco de engasgo para essa criança. Engasgo é um problema muito sério e a gente precisa ter cuidado para proteger a nossa criança nessa apresentação dos alimentos. E aqui nós vamos apresentar tudo com base no Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos, que foi publicado em 2019. E ele indica que no prato da criança devem conter um alimento de cada um dos 4 grupos a seguir. Um alimento dos grupos de carnes e ovos. Aqui eles deram exemplo do ovo mexido, mas também pode ser carne bovina, carne suína, peixe, frutos do mar, frango. Um alimento do grupo dos feijões, que pode ser feijão de todas as cores, grão de bico, lentilha, ervilha. Um alimento do grupo dos cereais ou raízes e tubérculos, então arroz, macarrão, batata, ou aipim ou macaxeira, mandioca, mais um desses alimentos. E alimentos do grupo de legumes e verduras. Então aqui ele deu o exemplo da abóbora, mas também pode ser cenoura, abobrinha. Também um grupo dos alimentos das verduras, que aqui ele deu a couve. Você também pode apresentar espinafre, brócolis, enfim. Todos bem cozidos, amassados. Aqui é uma apresentação de um prato para uma criança maior, mas aos 6 meses esse feijão deve estar amassado com garfo, bem como essa abóbora, a couve bem cortadinha, o ovo mexido e o arroz pode estar um pouco mais cozido para evitar esse risco de engasgo. E agora falando sobre as quantidades. As quantidades devem ser as seguintes. A gente começa oferecendo no prato, apresentando
uma colher de sobremesa de cada um dos grupos de alimentos, mas sem estresse e sem preocupações. Se a criança não comer tudo no estômago dela, que é muito pequenininho ainda nessa fase, só vai caber ali de 3 a 4 colheres de sopa da refeição como um todo. Então fica tranquilo se a sua criança não comer tudo. E agora falando sobre os temperos, quais temperos usar sal ou não. O indicado é que a gente use uma quantidade muito pequena de sal ou não use o sal nesse primeiro momento. E quanto aos temperos, os temperos naturais, como alho, cebola, açafrão, páprica, não tem problema de ser usados. Devem ser usados, vão dar sabor à comida, mas não devem ser apresentados os temperos industrializados, aqueles caldos concentrados. Eles não vão fazer bem para a saúde da criança e não devem ser utilizados na sua refeição. E seguindo ali no que não oferecer, nós vamos citar os produtos de pacote, aqueles ultraprocessados, que são biscoitos, refrigerantes, embutidos. Eles são produtos industrializados ricos em açúcar, calorias e não são interessantes para a alimentação. E ainda além desses, açúcar, mel, melado, rapadura também não devem ser oferecidos. Até 2 anos de idade, o ideal é que a criança aprenda a sentir o sabor dos alimentos como eles são e não devem ser oferecidos os açúcares. Mas além dessa questão, o mel ele tem um porém ainda maior. O mel pode estar contaminado com uma bactéria chamada Clostridium botulinum, que até 1 ano de idade, com o intestino ainda amadurecendo da criança, ela não consegue combater esse micro-organismo, caso esteja presente no mel. E ele também vai causar sérios riscos para a criança. E então a gente vai proibir ali, não vamos oferecer esse alimento até 1 ano de idade, mas depois de 1 ano de idade, até os 2 anos, nós vamos manter essa ausência dele na sua alimentação para evitar os riscos da criança desenvolver cárie, ganhar peso excessivo na infância e também na adolescência, além de que ele vai mascarar o sabor real dos alimentos, combinado? E os sucos também não devem ser oferecidos para a criança aos 6 meses de idade. Nem os sucos naturais, nem os sucos de caixinha, nenhum tipo de suco. A criança deve preferir as frutas, porque elas vão estimular a mastigação e também os sucos vão dificultar a aceitação da água. Depois, ali, a partir do 1 ano de idade, o guia traz uma orientação sobre a quantidade do suco da fruta, mas aos 6 meses, que é quando nós estamos abordando aqui, eles não são recomendados. E também é importante a gente entender os sinais de fome e de saciedade dessa criança. Quando a gente vê esse bebê aqui na primeira imagem, uma foto retirada do guia, ele está sentindo ainda fome, ele está aceitando os alimentos. Ele aceita os alimentos que vão na boca dele, ele abre a boca quando a comida chega perto, ele se interessa pela comida, ele vai na direção da comida. Agora, quando a gente está ali com um bebê saciado, ele começa a rejeitar a comida. Ele fecha a boca, ele desvia o rosto, ele deixa de interagir com essa comida, ele pede para sair do cadeirão ou do ambiente onde ele esteja sendo alimentado, ele joga os alimentos para fora. Então, nesse momento, a gente deve respeitar esse sinal da criança e parar a refeição. E é importante a gente ter atenção ao momento da comida. Não é aconselhável estimular a criança a usar televisão, brinquedos, diferentes atrativos que vão tirar o foco dela naquele horário da refeição. Deixa para brincar depois, agora é o momento de prestar atenção naquela comida que está sendo oferecida. E se a criança rejeitar um alimento, não se preocupe. É normal, a criança está conhecendo tudo isso. É tudo muito novo para ela. Então, se ela não gostar de um alimento num primeiro momento, não significa que ela não gosta dele. Ela só não está a fim de comer naquele momento ali. Então, continue oferecendo de diferentes formas, com diferentes texturas, para a criança ir se familiarizando com aquele alimento e não deixe de expor e colocar no seu pratinho. E os utensílios necessários. O comércio vem mostrando diferentes utensílios, mas não se preocupe. Não precisa comprar utensílios específicos. Basta
um copo seguro, um copo para ofertar água, com uma boca larga, uma colher que caiba na boca da criança, um prato feito de material resistente e que não ofereça riscos para a criança, eles são necessários para começar essa apresentação dos alimentos. Você não precisa se preocupar de comprar nenhum utensílio específico para essa introdução da alimentação complementar, tudo bem? E aqui você vai me perguntar: meu filho recebe leite materno ou meu filho recebe fórmula. Como que eu devo conciliar a alimentação com esses alimentos, com a fórmula ou com o aleitamento materno? Então, eu trouxe aqui essa orientação do guia alimentar, que quando a criança estiver recebendo aleitamento materno, você deve oferecer no café da manhã o leite materno apenas, no lanche da manhã, entre o café da manhã e o almoço, uma fruta e o leite materno, o almoço com aqueles alimentos que eu já expliquei anteriormente, o lanche da tarde, novamente, uma fruta e leite materno, o jantar e antes de dormir, apenas leite materno. Agora, se a criança está em uso de fórmula infantil, no café da manhã nós vamos oferecer a fórmula infantil, no lanche da manhã apenas uma fruta, o almoço segue o mesmo padrão e no lanche da tarde uma fruta e a fórmula infantil e de jantar e também antes de dormir, também fórmula infantil. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu não falei aqui nesse vídeo, vocês podem me mandar e-mail ou também comentar aqui que eu vou responder a vocês todas as dúvidas que vocês tiverem. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te esclarecido sobre como que deve ser feita a alimentação complementar. Lembrando que aqui eu estou falando sobre alimentação complementar aos 6 meses e ao longo dessa fase ali de 6 meses até 1 ano, 2 anos, ela vai sofrendo algumas modificações, mas é importante que você leia a nossa referência, que é o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos. Você encontra ele dando um Google, você vai encontrar. E divulgue esse vídeo, compartilhe com famílias e cuidadores que estão nessa fase para que elas recebam essa orientação e saibam como fazer uma introdução alimentar segura, saudável e adequada para o crescimento e desenvolvimento dessa criança. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não deixe de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com quem precisar.